Abra a tua Bíblia no Evangelho de João. Pode ficar sentado mesmo, até porque o texto é longo. João capítulo de número 11. João 11. João capítulo de número 11. Nós vamos ler aqui um texto, uma história na Bíblia. Eu prefiro que você fique sentado, até mesmo para você acompanhar dentro do texto, tá bom? Para você entrar na história. Eu não sei se alguém aqui como eu, quando lê Bíblia, entra na história. Quantas são as vezes que eu estou lendo a Bíblia e eu estou lá na cena que está acontecendo, tá bom? Então eu quero que você me acompanhe nesse texto e entre nessa história, tá bom? É um pouquinho longo, mas eu quero ler essa história toda. Quem encontrou João capítulo 11, diga amém para Jesus. Amém? Então nós vamos ler. Diz assim, verso 1. Havia um homem chamado Lázaro. Ele era de Betânia, do povoado de Maria e de sua irmã Marta. E aconteceu que Lázaro ficou doente. Maria, sua irmã, era a mesma que derramara perfume sobre o Senhor e lhe enxugara os seus pés com os seus cabelos. Então, as irmãs de Lázaro mandaram dizer a Jesus: Senhor, aquele a quem tu amas está doente. Ao ouvir isso, Jesus disse: essa doença não acabará em morte, é para a glória de Deus, para que o Filho de Deus seja glorificado por meio dela. Jesus amava Marta, a irmã dela, e Lázaro. No entanto, quando ouviu falar que Lázaro estava doente, ficou mais 2 dias onde estava. Depois disse aos seus discípulos: vamos voltar para a Judeia. Estes disseram: Mestre, há pouco os judeus tentaram apedrejar-te, e assim mesmo vai voltar para lá? Jesus respondeu: o dia não tem 12 horas? Quem anda de dia não tropeça, pois vê a luz deste mundo. Quando anda de noite tropeça, pois nele não há luz. Depois de dizer isso, prosseguiu dizendo-lhe: nosso amigo Lázaro adormeceu, mas vou até lá para acordá-lo. Seus discípulos responderam: Senhor, se ele dorme, vai melhorar. Jesus tinha falado da sua morte, mas os seus discípulos pensaram que ele estava falando simplesmente do sono. Então lhes disseram claramente: Lázaro morreu. E para o bem de vocês estou contente por não ter estado lá, para que vocês creiam, mas vamos até ele. Então Tomé, chamado Dídimo, disse aos outros discípulos: vamos também para morrermos com ele. Ao chegar, Jesus verificou que Lázaro já estava no sepulcro havia 4 dias. Betânia estava distante cerca de 3 quilômetros de Jerusalém. E muitos judeus tinham ido visitar Marta e Maria para confortá-las pela perda do seu irmão. Quando Marta ouviu que Jesus estava chegando, foi encontrá-lo, mas Maria ficou em casa. Disse Marta a Jesus: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas sei que, mesmo agora, Deus te dará tudo o que pedires. Disse-lhe Jesus: o seu irmão vai ressuscitar. Marta respondeu: eu sei que ele vai ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Ela lhe respondeu: sim, Senhor. Eu tenho crido que tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, que devia vir ao mundo. E depois de dizer isso, foi para casa. E chamando à parte Maria, disse-lhe: o mestre está aqui e está chamando você. Ao ouvir isso, Maria levantou-se depressa e foi ao encontro dele. Jesus ainda não tinha entrado no povoado, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Quando notaram que ela se levantou depressa e saiu, os judeus que estavam confortando em casa seguiram-na, supondo que ela ia ao sepulcro para ali chorar. Chegando ao lugar onde Jesus estava e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no seu espírito
e se entristeceu. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê, Senhor, responderam eles. Jesus chorou. Então os judeus disseram: vejam como ele o amava. Mas alguns deles disseram: ele que abriu os olhos do cego, não poderia ter impedido que este seu amigo morresse? Jesus, outra vez profundamente comovido, foi até o sepulcro, em uma gruta com uma pedra colocada à entrada. Disse-lhe Jesus: tirem a pedra. Disse Marta, irmã do morto: Senhor, ele já cheira mal, pois já faz 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te falei que se você cresce veria a glória de Deus? Então tiraram a pedra. Jesus olhou para cima e disse: Pai, eu te agradeço porque me ouviste. Eu sei que sempre me ouves, mas disse isso por causa do povo que estava aqui, mas para que eles creiam que tu me enviaste. Depois de dizer isso, Jesus bradou em alta voz: Lázaro, venha para fora. Então o morto saiu, com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto num pano. Disse-lhe Jesus: tirem as faixas dele e deixe-nos ir. Último versículo, 45. Muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fez, creram em Jesus. Glória a Deus. Curva a tua cabeça em nome de Jesus. Curva a tua cabeça. Pai, nós sabemos que o Senhor tem algo hoje para a nossa vida. Nós entendemos que o Senhor conhece a nossa necessidade. E assim como nós te pedimos, fala aquilo que nós precisamos ouvir essa noite. Espírito Santo de Deus, eu me coloco diante do Senhor apenas como um instrumento, um vaso a qual o Senhor tem liberdade, Deus, em falar aquilo que o Senhor quiser. Pai, alimenta-nos, ó Pai, essa noite com o teu maná, que é a tua palavra. Jesus, fica conosco. É isso que eu te peço, te agradeço, em nome de Jesus. E a igreja diz amém, e dá um aplauso para Jesus. Glória a Deus. Nós estamos aqui diante de um texto muito conhecido, ainda mais de quem frequenta culto. Quantos aqui já ouviram pregação sobre Lázaro? Levanta a mão, levanta a mão. Glória a Deus. Raramente alguém não ouviu falar sobre o Lázaro. Eu particularmente gosto muito desse milagre de Jesus. Jesus fez muitos milagres. Se você ler os evangelhos, ele se fosse dar outro nome para os evangelhos, seria milagres de Jesus. Porque em Mateus, Marcos, Lucas e João, onde está escrito os milagres que Jesus operou quando esteve aqui na terra. Mas um milagre que, particularmente quando eu leio, eu fico muito impactado, é com o milagre aqui da ressurreição de Lázaro. Por que, pastor? O senhor acha que esse é um milagre que o senhor fica tão impactado? Porque ele não é como os outros. Primeiro, ele já é algo um pouco mais poderoso, porque é uma ressurreição de alguém que estava morto, tá bom? Mas o milagre é ainda maior, porque o morto, a Bíblia está falando aqui, que não tinha sido no mesmo dia que Jesus chegou e ressuscitou ele, não. 4 dias havia passado para até que Jesus chegasse lá no lugar da cena e ressuscitasse Lázaro. Então, quando a Bíblia fala esses 4 dias, eu particularmente creio que o milagre é maior. O milagre é maior, tá bom? Então, eu quero trazer para a nossa vida essa noite, quero que nós possamos aqui entender alguns ensinamentos dentro aqui da ressurreição de Lázaro. Se você nós lemos a história toda, até mesmo porque eu nunca consegui decorar essa história todinha, passo a passo. Eu nunca consegui decorar as falas de Maria, as falas de Marta, as falas de Jesus, nunca consegui. É por isso que eu li todinho com você, tá bom? Um dia que Deus me deu uma cabeça mais, e olha que eu já tentei aumentar o meu QI, aí eu prego essa mensagem sem ler o texto todo. Mas nós podemos entender que um homem, um amigo do Senhor Jesus, ele morreu.
Morreu. Pastor, o senhor falou amigo de Jesus? Se você for ver o texto bíblico, Jesus chama Lázaro de amigo, E se você for ver algumas passagens da Bíblia, você vai ver que Jesus, ele costumava, quando ele estava nas suas viagens missionárias, pregando de aldeia em aldeia, ele costumava parar na casa de Marta, Maria e Lázaro, que eram irmãos. Ele costumava parar ali, por exemplo, para bater uma prosa, para conversar com aquela família. É tanto que uma das pregações que eu acho muito poderosa, nós pregamos essas pregações quando nós falamos em intimidade com Deus, é o dia que Jesus está na casa de Maria e Marta e Lázaro, e quando Jesus ele chega ali, Marta, para querer agradar Jesus, Marta começa a andar para um lado e para o outro, querendo agradar Jesus, fazendo um monte de coisa, fazendo os afazeres da casa, e a sua irmã Maria, a Bíblia fala, que ela não ajuda Marta, mas ela fica aos pés de Jesus, ouvindo as palavras que saem da boca de Jesus. Em dado momento, Marta se incomoda com aquilo, fala para Jesus: Jesus, mestre, não te importa que eu fique aqui trabalhando igual uma louca? E a minha irmã Maria, ela não está fazendo nada, está só ouvindo o Senhor falar, mestre. E a Bíblia fala que Jesus olha para Marta e fala assim: Marta, Marta, porque andas inquietas de um lado para o outro. Apenas uma coisa é necessária, e Maria, ela escolheu a melhor parte, e isso não lhe será tirada. A melhor parte ela escolheu, que é ficar aos meus pés, ouvindo as palavras que saem da minha boca. Então, Jesus ele costumava ir nessa casa. Aí você pode pensar assim, ei, dá uma baixadinha só um pouquinho nesse retorno aqui. Aí você fica pensando assim: opa, Jesus ia muito ali naquela casa. Glória a Deus, tá bom. O texto bíblico fala que o Lázaro era até amigo de Jesus. Nós podemos assim supor, em uma casa onde Jesus frequenta constantemente, chama os moradores até de amigo, era para as dificuldades passar bem longe. O nosso entendimento humano, opa, o cara ali é amigão de Jesus, então enfermidade, morte, era para passar bem longe aí dessa casa. Mas nós vemos aqui um contraditório, parece, porque a doença, a enfermidade, a morte chegou na vida do Lázaro, chegou na vida aqui do amigo de Jesus. Aí o ser humano ele tem que começar a entender uma coisa. Não é porque Jesus, ele é o nosso amigão, não é porque Jesus, ele é aquele que mora e repousa na nossa casa, vai nos isentar de passar por situações difíceis na vida. Eu sempre entendi que a nossa vida, ela é feita de situações boas, mas às vezes tem situações ruins. Eu não sou aqui hipócrita de falar que quando eu aceitei Jesus, todos os dias da minha caminhada cristã foram dias de bênção e vitória. Não. Teve dias que eu pensava que o dia não ia mais clarear de tanto chorar. Teve dias que eu passei por situações, provações, que eu falei, cara, dessa vez, disso daqui eu não passo. E acabei passando com Jesus. Então nós temos que entender que a caminhada cristã é uma caminhada que vai ter sim aqueles dias onde Jesus ele vai estar ali na tua casa falando palavras poderosas, e você vai estar ali ouvindo as palavras que saem da boca dele, se alimentando, entrando paz, entrando alegria, entrando bênção sobre a tua vida. Vai ter esses dias, mas também vai ter dias, pelo fato de nós sermos humanos, que as dificuldades e as tempestades, elas vão chegar até nós. Pode ter certeza disso. Nós não somos uma igreja, por exemplo, que pregamos que a nossa vida é uma vida só de flores. Nós não pregamos isso. Quando um novo convertido aceita Jesus, se eu tiver a oportunidade de conversar com ele, eu não apresento para ele uma vida apenas de flores, não. Eu já bato logo a direta para ele, o beabá. Cara, vou te falar uma coisa.
Tu vai passar por dificuldades na tua vida. Mas se você vencer essas dificuldades, pode ter certeza, você vai estabilizar e ficar de pé na presença de Deus. Mas não pense que pelo fato de você estar começando agora a seguir Jesus, tudo que é de dificuldade não vai mais acontecer na tua vida. Pode ser que eu já tive experiência com algumas ovelhas, de quando entregar a vida para Jesus, as coisas até piorarem no início. Pastor, o senhor já teve experiência de pessoas que quando entregaram a vida para Jesus, a sua vida até piorar no início? Sim, sim. Eu sempre falo isso, mas eu nunca cito o nome. Eu vou falar o nome porque também tem nada a ver isso daqui. Mas um irmão aqui, quando ele entregou a vida dele para Jesus e começou a caminhada cristã dele para Jesus, antes de vir para Jesus tinha um salário, um emprego abençoadíssimo e ganhava muito bem. Depois que ele entregou a vida para Jesus, até o emprego que ele estava atualmente, naquela época, ele perdeu, ele foi demitido. É o Raimundo, cadê o Raimundo? O Raimundo está ali. Eu sempre conto, mas eu nunca falo quem é. Mas a experiência desse cara, eu uso nas minhas pregações direto, porque quando ele aceitou Jesus, ao invés de as coisas parece que assim, dar uma decolada para cima, no início parece que fez foi se fechar. Aí você começa assim a falar, pensar, mas e aí? Isso é uma coisa errada. Não está errado. Não tem nada de errado. Porque nós temos que entender isso. A nossa vida cristã, eu quero que você entenda, ela sempre vai ter que ter alguns momentos de dificuldade, sim. Por quê? Por quê? Primeiro que eu entendo que Deus, ele usa os momentos difíceis para nos aprovar em algumas áreas. Deus, ele usa momentos difíceis para nos dar algumas coisas. E segundo que eu entendo, que situações complicadas na nossa vida, sabe para que serve? Para glorificar o nome do Senhor Jesus. Pastor, para glorificar o nome de Deus? Deus faz isso. Se você começar a ler o texto de Lázaro aqui, bem no começo do diálogo aqui, quando Jesus, ele sabe que o Lázaro está doente, está morto, ele já olha para o mensageiro e fala, olha, essa enfermidade não é para a morte, mas essa enfermidade é para a glória de Deus, é para que Deus, ele seja glorificado. E se tu for ver o texto aqui de João capítulo 11, que é a ressurreição de Lázaro, você vai começar a ter alguns ensinamentos. Por exemplo, por que Jesus demorou 4 dias para ir até o seu amigo? Se você for ver aqui o texto, Jesus, ele poderia ter chegado antes. Jesus poderia de imediato, quando Marta mandou um mensageiro avisar que o amigo dele, Lázaro, estava morto, estava doente, ele poderia muito bem largar aquilo que ele estava fazendo e agora voltar e ir lá fazer o milagre da ressurreição na vida do seu amigo. Mas a Bíblia faz questão de dizer assim, não, ele demorou 4 dias. Eu não sou perito, mas eu entendo, já pesquisei e sei. Um corpo com 4 dias de morto, ele está numa fase chamada fase de decomposição. É por isso que eu acho que o milagre da ressurreição de Lázaro é um milagre muito mais extraordinário que os outros. Por quê? Porque um corpo não era um corpo qualquer, de um dia não. 4 dias. Se tiver uma conversa, se nós tivéssemos aqui um médico, ele ia concluir e falar, não, 4 dias, alguém morto. Meu irmão, o corpo já está se decompondo. O cheiro já é um cheiro insuportável. Ninguém consegue chegar nem perto. Nem perto. Aí Jesus demora 4 dias. Mas sabe o que eu já fico pensando? O ensinamento que Jesus, ele nos dá? Primeiro, que o milagre que Deus, ele tem para fazer na minha vida e na tua vida, não é baseado no nosso tempo. O ser humano, ele tem um tempo. Para aqueles aqui que já estudaram isso na Bíblia, tu sabe que existe 2 tempos na Bíblia. É um tempo chamado Cronos, que é o tempo humano. Tempo humano, por exemplo, agora são 7h23. Isso é o tempo Cronos. A Bíblia fala sobre esse tempo.
é o tempo humano, é o tempo do relógio. E a Bíblia dá o nome também de outro tempo, ela faz referência ao tempo Kairos. O tempo Kairos, ele significa, a definição de Kairos é assim: no tempo de Deus. Pastor, qual é o tempo de Deus? O Cronos ou o Kairos? Você é sábio, você já pegou. O tempo de Deus é o tempo Kairos. É o tempo que tudo acontece no tempo de Deus. Uma coisa que eu sempre entendi com Deus é que Deus, ele não se atrasa, Deus, ele não se adianta, Deus, ele sempre chega no momento certo. Nós humanos que somos apressados, e às vezes pela nossa pressa, nós aí contraímos aí a doença do século, que é a depressão, mas antes da depressão vem uma doença chamada ansiedade. A ansiedade nada é do que você querer que as coisas aconteçam logo. Você quer que algo aconteça de imediato. E o que está acontecendo no mundo? Pessoas sofrendo de ansiedade. Ansiedade. E se nós começássemos a entender esse princípio, que Deus, ele não vai se atrasar para fazer algo na nossa vida. Quando Deus, ele faz algo rápido, você se alegra. Eu não vou ser hipócrita. Se fosse para preferir entre rápido e demorado, eu preferia rápido. Eu preferia. Eu até oro de vez em quando para Deus se apressar em algumas coisas. Eu até chego a orar, não vou ser hipócrita. Mas eu não tenho poder de decidir nada, essa é a verdade. Eu sou um comedor de arroz e feijão. Quem sou eu para entrar nos pensamentos de Deus e dar conselho? Quem sou eu para ensinar Deus a trabalhar na minha vida, na vida de alguém que eu estou orando? Quem sou eu? Essa é a realidade. Sabe o que eu tenho que entender, eu, como comedor de arroz e feijão? É que Deus, ele faz no tempo certo. E se ele fizer rápido, glória a Deus. Se ele demorar muito, está no tempo certo ainda, e glória a Deus por isso. Eu só tenho que aceitar. Aceitar a forma que Deus, ele trabalha na vida de cada pessoa. Uma das piores coisas que o homem e a mulher pode fazer é querer atropelar processos na vida, ou querer diminuir a sua maratona. Não sabe aquelas, se você for ali no skate park, o skate park, se você der uma volta, estou falando de uma pracinha, tem lá na Guaporé Caúla. O skate park tem a volta dele, da pracinha todinha, dá em média 1,3 km. Quando eu me preparava para o concurso, eu ia lá treinar. Dava uma volta, ficava com a língua para fora. Os caras que dá 7, 10 voltas lá sem parar, eu dava uma, ficava com a língua para fora. Mas se a pessoa quiser dar uma de espertinho, ela pode diminuir o caminho, porque existe um lugar, as travessias no meio, que diminui o caminho. Existem uns atalhos, esse é o nome, uns atalhos ali naquela praça. Você entra no meio, de repente você sai lá na frente já. Lá na frente. Mas se você colocar, por exemplo, aqueles relógios que o corredor está usando hoje, que marca quilometragem, você não vai conseguir enganar ele. Você pode conseguir enganar um homem. Você fala assim: não, cara, eu passei por ti e tu não viu. Mentindo, usou o atalho. Aí o cara pode até acreditar, mas você não consegue enganar aquilo que está marcando quilometragem. Por quê? Porque atalhos nem sempre... Não, atalhos não é bom, essa é a verdade. Não é bom nós pegarmos atalhos na nossa vida. Queremos passar por cima dos obstáculos e não vencê-los. E eu quero que nós possamos aqui entender o nome do Senhor Jesus. Tudo o que acontece na nossa vida tem uma hora e um momento certo para Deus ele fazer, tá bom? Você pode dar um glória a Deus para Jesus? Tem uma hora e um momento certo, tá bom? Não fique desesperado, até mesmo se você for ler Bíblia. A Bíblia é muito legal. Por isso que a Bíblia não é um livro para ler. Pastor, não é para ler? Não.
A Bíblia é para se examinar. A Bíblia é para se estudar. Porque ela é um livro, não vou ser aqui hipócrita falar, ela é um livro meio complexo de se entender. Primeiro que você tem que ter o Espírito de Deus na tua vida, e segundo, você tem que examiná-la. Você tem que estudá-la para entendê-la. Mas algumas pessoas veem, por exemplo, histórias na Bíblia de Davi, de Abraão, de Deus falando para Abraão assim: Abraão, eu vou te dar um filho. Ou então Deus falando para Davi: Davi, eu vou te ungir rei de Israel. E pessoas pensam que Deus falou hoje e amanhã já se concretizou. Quando você examina as Escrituras, você percebe que da palavra que Deus deu para um homem na Bíblia até se concretizar a promessa, se passaram anos. Anos. Por exemplo, podemos citar o Davi. O Davi recebe uma palavra lá na casa do seu pai, Jessé: Davi, você vai ser o próximo rei de Israel. Aí quando você lê o próximo capítulo, você já vê Davi ali como rei. Mas se você começar a ver minuciosamente e estudar a Bíblia, você vai entender que 25 anos depois, o Davi ele se tornou rei de Israel e de Judá. Não foi de um dia para o outro. Então demorou-se, muitas coisas demoram-se um tempo a acontecer, tá bom? Eu como homem queria que acontecesse rápido, mas eu tenho que entender que o que tem que ficar na minha vida, tá bom? É aquilo que Deus ele quer para mim, tá bom? Deus ele quer para mim. Se você vai na história aqui de Lázaro, você vê uma tragédia. Uma tragédia. Eu particularmente entendo que uma das piores tragédias, ou então sofrimentos que pode acontecer na vida de uma pessoa, é a perda de uma pessoa. É uma perda de alguém. Nada se compara, por exemplo, alguém está doente, ou você perdeu o emprego. Não se compara. É tanto que, por exemplo, eu como pastor, vou sempre em velório. Mas não existe uma palavra para você contentar uma pessoa que perdeu um ente querido. Eu quero que você comece a entender o que estava se passando aqui no coração de Marta e Maria. Estava se passando um turbilhão de pensamentos, porque você consegue agora imaginar o pensamento de Marta e Maria? Poxa, Jesus, hein? Vinha comer com nós aqui na mesa, contava um monte de milagre para nós aqui. Consegue imaginar esse pensamento delas até pensando: poxa, Jesus, um dia ele falou que ressuscitou lá um jovenzinho lá, o filho da viúva de Naim. Jesus, nós vimos ele aí fazendo tantos milagres já aqui na nossa redondeza, e nós chamamos ele não veio. Você consegue imaginar o turbilhão de pensamentos no coração daquelas duas mulheres? Somando tudo, um momento de tristeza, com um momento agora de pensar por que Jesus não veio, dava para ele vir antes. Se ele tivesse vindo, o nosso irmão aqui não teria morrido. Em outras palavras, elas estavam passando por um tempo na vida que elas pensavam que era o fim. Pastor, elas pensavam que eram o fim? Porque eu não sei se você entende, mas quando nós passamos por uma situação ruim na nossa vida, nós não conseguimos enxergar lá na frente. Nós enxergamos malemar um palmo na frente do nosso nariz. Nós enxergamos apenas isso. Qualquer momento de dificuldade da vida, nós não conseguimos enxergar um mês depois, não. Nós pensamos que aquele momento ali nunca vai acabar. Nunca vai acabar. E Marta e Maria estavam vivendo aquela situação pensando que era o fim. Mas sabe o que eu entendi? Que quando o homem ou a mulher pensa que algo é o fim na sua vida, para Deus é o começo de alguma coisa. Sério, pastor, sério. Para Deus é o começo de alguma coisa, tá bom? E se nós formos aqui trazer alguns ensinamentos, para alguém aqui no nosso meio que pode um dia pensar
que foi o fim de alguma coisa, de alguma área da tua vida, foi o fim, ou você já viveu, ou você está vivendo, você pode um dia ter falado assim, não, isso daqui é o fim, mas eu quero que você entenda, para o homem pode ser o fim, mas para Deus sempre é o começo de uma nova coisa, tá bom? E eu quero trazer aqui, fazer um paralelo. Quando o homem pensa que é o fim de alguma coisa, o que Jesus ele traz? É apenas 3 princípios que eu quero trazer para nós aqui essa noite. Primeiro, olha só. Primeiro, quero que você entenda uma coisa. Dentro do texto de João capítulo 11. Quando parece que é o fim, olha só o que Jesus ele faz. Jesus ele chega com promessa de dias melhores. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? Versículo 23, 25 e 26 diz assim: Disse-lhe Jesus, o seu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Entenda uma coisa. Marta e Maria pensavam que era o fim. Quando eles pensavam que era o fim, o que Jesus ele vem? Jesus ele vem com uma perspectiva de dias melhores para a vida daquelas pessoas. E a primeira coisa que Jesus ele fala: Eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê, Marta? Você crê? Olha só que Jesus ele vem sobre nossa vida. Se nós entendêssemos o poder que Deus ele tem sobre tudo. Pastor, Deus ele tem um poder sobre tudo? Tem. Uma coisa que nós temos que entender na Bíblia é que o nosso Deus, as mesmas coisas que Ele fazia lá no passado, Ele continua fazendo aqui no presente. O nosso Deus, Ele é um Deus que quando tu lê a Bíblia, Ele cura toda e diversos tipos de enfermidade. O nosso Deus, Ele ressuscitou morto, sabe para quê? Para nos deixar como exemplo que nem a morte é palho, nem a morte tem poder contra o nosso Jesus. Algumas coisas na Bíblia, Jesus ele fez apenas como exemplo. Pastor, Jesus ele fez apenas para dar o exemplo, só para dar exemplo. Tá bom? Eu fico assim, pensando, por que Jesus ressuscitou morto? Sabe por quê? Para nós entendermos que o nosso Deus ele tem poder sobre tudo e sobre todos. Sabe quem é o erro de muitas das vezes não acontecer milagres na vida de pessoas ou na vida da igreja? Eu ouvi um dia desse alguma pessoa questionando, dizendo dessa forma: por que na igreja atual não acontece agora tantos milagres como acontecia lá no passado? Eu vi um dia desse um questionamento dessa forma. Porque até mesmo se você for ler a Bíblia, ou então se você for ler a história, Deus ele já curou muito lá no passado. Paralítico, cego, morto. Deus ele já fez muito milagre lá no passado. Aí alguém se questionando. Mas por que Deus não está fazendo mais hoje, aqui no tempo da igreja atual? Qual foi a resposta, pastor? E o Senhor chegou à conclusão. Primeiro, sabe o que eu entendo? Eu entendo que Deus ele não mudou e Ele continua fazendo milagres. Mas alguém pode perguntar assim: mas pastor, então por que não acontece hoje tantos milagres como acontecia lá no passado? A culpa não é de Deus, a culpa é do povo. Sério, pastor, sério. A culpa é do povo. Se você for abrir um paralelo de um povo, por exemplo, lá do passado, lá da igreja primitiva, início da igreja primitiva, tu sabe qual é a diferença que você vai encontrar para muita gente hoje na igreja atual? A expectativa que aquele povo tinha em ver e querer milagres da parte de Deus. Quando você lê, por exemplo, Atos dos Apóstolos, você vê
pessoas acreditando tanto no poder de Deus, que aquelas pessoas, elas acreditavam tanto que os apóstolos não precisavam nem tocar nelas, mas o que elas criam? Não, Pedro, nós cremos tanto em poder, cremos tanto que Jesus faz milagres, e nós vamos só ficar aqui perto do Senhor. O Senhor vai passar e a tua sombra, Pedro, vai pegar em nós e nós vamos ser curados. E o que acontecia? Pedro passava, a sua sombra, ela levantava paralítico, curava cego, fazia um monte de cura. Mas entenda uma coisa, é o poder da expectativa que um povo lá atrás tinha em que Deus fizesse aquilo que eles queriam que Deus fizesse. Sabia? Pastor, então, o que falta no nosso tempo hoje é poder de expectativa naquilo que Deus pode fazer na nossa vida? Pode ter certeza disso. Hoje, se eu sempre pergunto isso, se por exemplo alguém se preparou para estar hoje na presença de Deus, pastor, se preparar, eu tenho que me preparar para vir para o culto 7 horas da noite, 6:30 da tarde aqui, pastor? Tem que se preparar. A palavra de Deus diz que para nós não nos apresentarmos na presença de Deus de mãos vazias, de qualquer forma. Então já começou errado, porque não me gerou uma expectativa no meu coração de receber alguma coisa de Deus, porque eu nem me preparei. Uma coisa que eu aprendi muito tempo na minha vida, isso eu aprendi ensinamento do meu pastor. Ele falava assim: olha, quando você vir para o culto, primeiro, se prepare, e segundo, gere uma expectativa no teu coração daquilo que Deus ele tem para fazer na tua vida. Eu sempre levei esse ensinamento comigo. Quando eu lembro desse ensinamento, eu lembro olha que eu recebi esse ensinamento muito tempo na minha vida, do tempo que eu andava de bicicleta. E faz tempo que eu não ando de bicicleta. Mas eu lembro por quê, pastor? Por que eu lembro da bicicleta, pastor? Porque eu lembro quando eu saía da minha casa, na minha bicicletinha, eu ia lá para a igreja sede, e eu tinha esse ensinamento já no meu coração. E eu já tinha me preparado durante o dia, mas eu ia pensando: Deus, hoje eu quero receber algo muito poderoso da parte do Senhor. Deus, hoje eu quero ser tocado de uma forma tão poderosa. E eu ia na minha bicicletinha, isso tem na minha recordação, orando e falando: Deus, hoje eu quero isso, quero aquilo, quero a tua presença, Deus. Teve dias, isso aqui eu já fiz. Eu tinha uns amigos meio doido também, no meu tempo de mocidade, juventude na igreja, e nós tínhamos um pensamento dessa forma. Olha o nosso pensamento da época: hoje eu quero estar só o fogo no culto, só o fogo. Nós falávamos um para o outro: quero estar só o fogo. E o que nós fazíamos? Domingo, cedo da manhã, fizemos isso algumas vezes. Nós íamos para um monte, passar o dia lá, orando, buscando a Deus. Para quê? Porque à noite eu queria estar só o fogo. E esse era o nosso linguajar. E o que acontecia? De noite nós estávamos só o fogo. Jesus nos tocava de uma forma tão poderosa. Mas eu quero que você entenda uma coisa. Lá atrás a expectativa era maior sim do que o povo atual. Era um povo que sabia daquilo que Deus poderia fazer e ficava ali sedento: Deus, eu quero. E não tinha outra coisa para ser feita a não ser Deus ele levantar paralítico, Deus ele curar cego, Deus ele curar canceroso. Não tinha Deus ressuscitar morto. Por quê? Porque é uma massa. É um grupo gigantesco de pessoas sedentas, falando: Deus, eu quero. E Deus faz. Hoje o defeito nosso é a falta de fome, essa é a verdade. Porque Deus ele está no nosso meio e Ele pode curar, Ele pode fazer milagre, Ele pode ressuscitar, pode fazer tudo. Mas o que atrai esses milagres é a expectativa que você tem no teu coração a respeito daquilo que Ele pode fazer. E quando nós colocamos aqui em nível de maior ou menor milagre, é claro que o milagre de ressurreição ele é muito grande. E ele serve para nos ensinar.
Se Deus ele pode até mesmo ressuscitar mortos, o que dirá nesse probleminha que você está passando? Está passando um probleminha lá na tua família? Probleminha em porta fechada? Está passando um probleminha que as coisas não estão daquela forma que você queria? O que é isso diante do poder do Deus a qual você serve? Eu creio que a ressurreição de mortos é para nos ensinar: ei, eu posso fazer isso que você está passando, eu posso entrar com interferência e trazer cura, trazer restauração, eu posso fazer isso. É Deus nos falando dessa forma essa noite. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome de Jesus, eu quero que você entenda que até para a morte Deus ele se declara: eu sou a ressurreição e a vida, tá bom? Então, quando alguém pensa que é o fim de alguma coisa, Deus, Jesus, ele chega com uma notícia boa. E a notícia boa fala assim: olha, eu tenho poder para neutralizar isso, mas eu quero que o teu coração gere essa expectativa que eu tenho poder. Gere. Se você for ver os milagres que tem contido na Bíblia, você vai entender que todos as pessoas que receberam o milagre, o seu coração gerou-se uma expectativa daquilo que Deus poderia fazer. É uma mulher que sofre 12 anos de uma hemorragia, que tinha passado pela mão de todos os médicos e não tinha alcançado cura, mas um certo dia ela ouve falar que Jesus está passando na sua cidade, e olha o que ela fala: se eu apenas tocar nas suas vestes, eu serei curada. Sabe o que ela estava fazendo? Gerando no seu coração uma expectativa daquilo que Jesus poderia fazer na vida dela. E não foi outro resultado. Você conhece. Pastor, de quem o senhor está falando? Lê mais a Bíblia, tá bom? Mulher, fluxo de sangue, tá bom? Ela entra no meio da multidão, toca na orla de Jesus. Jesus olha, saiu virtude de mim. Foi eu que te toquei, mestre. Alcançou a cura. Alcançou a cura. É um cego mendigando na beira do caminho, ouve que Jesus vai passar ali, e quando sabe que Jesus vai passar, ia passar esse cego Bartimeu, ela é muito interessante. Se você sabe, o cego Bartimeu ele foi curado numa cidade chamada Jericó. Jericó. E se quando tu lê a Bíblia, tu percebe que Jesus passou uma única vez em Jericó e não passou mais lá. Em outras palavras, se aquele cego Bartimeu ele não tivesse se desesperado, o texto ele fala que quando ele ouve que Jesus está passando ali perto dele, o cego, ele começa a gritar: Jesus, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele se desespera. Os discípulos chegam até aquele cego, tentam até calar a boca dele. Cala a boca, cego, cala a boca, mendigo. Ele, o quê? Cala a boca, cala nada. Aí começa a gritar mais alto: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Em dado momento, Jesus ouve a voz dele e vai lá até o cego e fala: o que tu queres? Parece que é uma brincadeira. O que tu queres? Quero ver. Quero voltar a ver. Então seja feito conforme a tua fé, cego. Veja. E os olhos do cego se abriram. Mas quando eu falei agorinha, se você lê os relatos das passagens de Jesus, uma única vez ele passa em Jericó. Sabe o que aquele cego ele estava vivendo? Ele estava vivendo uma única oportunidade. Porque até mesmo eu entendo que oportunidades na nossa vida, elas são únicas. E nós podemos desperdiçar a oportunidade de ser abençoados. E pensa num povo que perde a oportunidade de ser abençoado, sabe quem é? Crente. Pastor, crente perde a oportunidade de ser abençoado? Perde. É o povo que mais perde, essa é a verdade. Por quê? Eu não sei se você entende e compreende, mas quando nós nos reunimos, isso daqui é o lugar de reunião da congregação dos santos. Quem são os santos aqui? Levanta a mão, glória a Deus. Você entende isso?
Isso aqui é um lugar de reunião, é um lugar onde a igreja se reúne. Se reúne. Se existe um verso na Bíblia aonde diz dessa forma, Jesus falando: aonde tiver 2 ou 3 reunidos no meu nome, ali eu me farei presente. Olha só o verso que existe na Bíblia. Onde tiver 2 ou 3 reunidos no nome de Jesus, ele falou que vai estar presente. Eu não estou vendo 2 nem 3 pessoas aqui, eu estou vendo dezenas de pessoas aqui. Sabe o que nós podemos entender e concluir? Eu não sei se você sabe, mas eu vou falar. Mas nós podemos concluir que Jesus, ele está aqui nesse lugar. Por quê, pastor? Porque nós estamos reunidos aqui no nome dele. E eu não sei se você entende, mas um tempo da minha vida eu entendi que aonde Jesus está, o coração que tem uma expectativa naquilo que ele pode fazer, alguma coisa acontece. Pastor, aonde Jesus está, alguma coisa acontece sim. Antes eu pregava que aonde Jesus está, realmente alguma coisa acontece, mas Deus me motivou um tempo da minha vida para me acrescentar. Acontece na vida daqueles que têm um coração com expectativa nele. E se nós entendêssemos que um lugar como esse daqui é um lugar onde nós temos que aproveitar a presença do nosso Senhor para alcançar da parte dele aquilo que nós precisamos, porque eu sei que tem pessoas aqui que precisam de cura, tem outros aqui que precisam que Deus ele toque lá no teu esposo, lá no teu marido, tem pessoas aqui que precisam de portas abertas. Se você for conversar comigo e falar: pastor, se eu preciso de alguma coisa, vou te dar uma lista daquilo que eu preciso. Dá uma lista daquilo que o meu coração almeja. Todos nós necessitamos de algo da parte de Deus. Mas sabe quando eu falo que o povo que mais perde a oportunidade é crente? É porque o crente, ele diariamente está na presença desse Jesus, mas ele entra na presença desse Jesus de uma forma, e pelo fato dele não aproveitar a oportunidade, ele sai da mesma forma. Por quê? Falta de fome no seu coração. Falta de fome. Eu lembro de um testemunho de um irmão, um tempo, onde ele pegou na oportunidade o microfone e falou assim: irmãos, eu queria contar para a igreja um sonho. E ele falou assim: eu sonhei ontem que eu estava numa grande fila e eu olhava lá na frente, eu via 2 anjos com bandeja, um de cada lado da fila, e aqueles anjos estavam com bandeja, e as pessoas passavam por aqueles anjos, pegavam uma coisa na bandeja e saía da fila. Aí eu estava lá no rabo da fila, e eu ficava muito feliz, muito alegre, porque a fila estava andando, e os anjos, eles pegavam a coisa na bandeja e saía. E eu tive discernimento que aquilo que eles pegavam, era aquilo que eles necessitavam, era a benção deles, Mas algo me entristecia no sonho. O que era? Ele falou assim: é que quando eu chegava perto dos anjos, e chegava para ser a minha vez para pegar aquilo na bandeja, como um reflexo, do nada, eu saía daqui e voltava lá para o rabo da fila de novo. Aí eu voltava, voltei de novo para o rabo da fila. Ele falou que caminhava. Quando ele chegava perto de pegar aquilo na bandeja, no reflexo, ele voltava lá. Aí ele teve o discernimento, ele contou para a igreja, eu achei muito interessante isso. Ele falou assim: irmão, sabe o que eu entendi? Eu entendi que Deus estava querendo me abençoar, mas todas as vezes que era para eu alcançar a minha bênção, eu vacilava, eu dava algum pulo fora, eu desobedecia. Nós podemos usar agora aqui: ele perdia a oportunidade de ser abençoado, e ele voltava lá para o rabo da fila de novo. Eu vejo pessoas dentro da igreja dessa forma, onde elas estão na presença daquele que tem todo o poder para fazer todo tipo de milagre, mas por falta de fome e expectativa, tu está voltando lá para o rabo da fila todas as vezes.
E essa noite eu quero que no nome do Senhor Jesus possamos entender. O nosso Deus, Ele pode todas as coisas, tá bom? Pastor Emerson, um dia ele foi em Santarém e ele voltou com uma frase. Ele falava dessa forma assim nas pregações dele. Ele falava assim: eu aprendi uma frase lá em Santarém. E ele falava assim: eu aprendi que nós temos que acreditar em um Deus grande, porque quando nós acreditamos em um Deus grande, nós estamos honrando a Deus. Mas quando nós começamos a acreditar que Deus, ele não é tão grande assim, e Ele não pode fazer tantos milagres, nós desonramos a Deus. E ele falava assim: olha, quer honrar a Deus? Entenda que nosso Deus, Ele é um Deus grande e pode fazer todas as coisas. E eu sempre entendi dessa forma. Entenda algo essa noite. O nosso Deus, Ele não é um Deus que você coloca Ele dentro de uma caixinha de fósforo. Não. Não existe um espaço. Quando o verso da Bíblia fala que os céus e a terra fogem da presença desse Deus, não sei se você consegue entender, mas quando a Bíblia fala que os céus, a terra fogem da presença desse Deus, é porque não existe. O universo não comporta a grandeza desse Deus. Pastor, esse Deus a qual nós servimos é um Deus onde existe um verso na Bíblia que quando vai falar sobre a grandeza de Deus, ela faz essa comparação, fala assim que a face do Senhor, ela está diante dos anjos, aonde os anjos de dia após dia cantam: santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos. E o verso conclui dizendo que a terra, ela é a estrada dos pés de Deus. Você consegue imaginar a face no céu pisando na terra? Meu Deus, que Deus grande é esse? Esse é o Deus a qual nós servimos. Esse é o Deus que pode fazer tudo e qualquer. E eu quero que você entenda: quando você pensa, quando você pensa que é o fim de alguma coisa, o primeiro ensinamento que nós encontramos aqui em João capítulo 11, Jesus chega com promessa de dias melhores, tá bom? Existe um verso que eu me apeguei muito nele, muito tempo da minha vida, é quando o salmista Davi, ele declara dessa forma, que o choro, ele pode durar uma noite, mas a alegria, ela vem pelo amanhecer, tá bom? Então entenda, Deus tem uma palavra, tá bom? Uma palavra boa para aquilo que você está passando hoje, no nome do Senhor Jesus. Pastor, o que nós podemos entender segundo, pastor? O que nós podemos entender? Olha só, dentro desse texto, tá bom? Dentro desse texto, quando parece que é o fim, Jesus chega, sabe com o quê? Com paixão, com amor. João 11, 32 ao 36 diz assim: chegando ao lugar onde Jesus estava, e vendo, Maria prostrou-se aos seus pés e disse: Senhor, se estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Ao ver chorando Maria e os judeus que o acompanhavam, Jesus agitou-se no espírito e perturbou-se. Onde o colocaram? Perguntou ele. Vem e vê. Senhor, responderam ele. Jesus, olha só esse verso, Jesus chorou. Então os judeus disseram: veja como ele o amava. Entenda uma coisa: quando parece que é o fim, Jesus chega com compaixão sem igual. Jesus, ele chega com amor sobre nossas vidas. Se você for analisar alguns textos da Bíblia, você vai ver em diversos textos, 3, 4, até 5, eu creio, Jesus, ele chorando. Um dos textos aqui é quando o seu amigo Lázaro, ele está morto. Mas uma coisa que eu quero que você comece agora a compreender e tentar entender comigo: Jesus, ele não chorou por causa de Lázaro, não, porque até mesmo Jesus já sabia, já estava aqui na cabeça de Jesus o que ele ia fazer. Jesus demorou 4 dias só para o milagre ser maior, mas Jesus já sabia, já estava tudo arquitetado, tudo planejado. Não, vou demorar um pouco mais, mas quando chegar lá o milagre vai ser maior. Eu vou falar isso para aquela multidão saber que eu vim da parte de Deus. Já estava tudo planejado. Mas por que ele chorou? Jesus chorou se colocando no lugar daquelas mulheres, de Marta e Maria.
vendo o desespero daquelas mulheres. Sabe um ensinamento que Deus ele nos dá? Por que Jesus ele sai do seu trono, Porque quando você vai ler Bíblia, ainda mais quando você vai estudar a respeito da cruz, você começa a entender que Jesus não tinha nada de sair do seu trono e morrer numa cruz. A obra que Jesus ele fez na cruz foi uma obra de substituição, não era nem para ele a cruz. Tem um texto na Bíblia que o apóstolo Paulo fala assim, olha, ele sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, ele não teve por orgulho ser igual a Deus, mas antes ele se aniquilou a sua forma divina e veio ser homem, veio ser carne. Mas entenda, ele não teria obrigação de virar homem como ele virou. Quando você vai ler a humanidade, entender a humanidade de Jesus, você vai entender que Jesus ele foi 100% homem. Jesus ele sentiu frio, Jesus sentiu calor, Jesus sentiu fome, Jesus sentiu dor. Tudo que um homem e uma mulher, já que nós passamos aqui na terra, Jesus ele sentiu. Mas ele é Deus. E ele não teria obrigação de passar por tudo aquilo que nós passamos, mas ele passou. Aí tu começa a perguntar, para quê e por quê, pastor? Sabe o que eu chego à conclusão? Que Jesus ele veio numa forma humana apenas para nos entender. Apenas para nos entender. Ele tinha que entender o que é o turbilhão de emoção que passa no coração de uma pessoa quando perde um ente querido. Ele tinha que entender como é que é sentir frio. Ele tinha que entender como é que é passar fome. Ele tinha que entender essa dor aqui, ó, que Deus ele não tem essa dor aqui, ó, que eu e você tem, mas ele tinha que entender como é que é essa dor. Como é que ele ia sentir compaixão de uma classe, de uma raça humana, sem entender o que aquela raça humana passava? Se nós entendermos o que fez o Deus Todo-Poderoso Divino se tornar homem, nós temos que entender e chegar à conclusão nisso também. É o que fez ele se tornar homem foi o amor dele para conosco. Sério, pastor, o amor é. Apenas o amor. Um dos versos mais conhecidos na Bíblia. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira. E essa tal maneira aí existe vários teólogos que tentam explicar essa tal maneira. Eu particularmente creio que o tal maneira é inexplicável. Porque Deus amou o mundo de uma tal maneira que deu seu Filho unigênito, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus chorou porque começou a sentir o que aquelas irmãs estavam sentindo. Se nós começássemos a entender essa noite que Jesus ele não é aquele ser que quando você está passando por um momento de dificuldade na tua vida, ele está aqui rindo de ti. Não! Uma coisa que nós temos que entender do amor de Deus, sabe o que é? É que o amor de Deus, às vezes, na verdade, ele é diferente do nosso amor humano. Porque às vezes o amor humano, eu quero ver os meus filhos sempre sorrindo. Eu quero ver os meus filhos sempre ali, com um sorriso no rosto. Mas quando você vai para o amor de Deus, aí você pega um verso na Bíblia, onde a Bíblia fala assim, que Deus, ele disciplina. Em outras traduções, ele açoita aqueles a qual ele ama. Aí você começa a imaginar, mas como é que Deus ama uma pessoa e açoita, disciplina? É o amor dele para conosco. Mas uma coisa que nós temos que entender é que Deus ele não é aquele Deus que
É necessário você passar por situações adversas na vida. E Deus deixa, mas Deus não fica fazendo festa. Deus não fica fazendo festa. Deus, ele não mima. Deus, ele não vai falar assim, não, eu vou deixar só passar por metade, tá bom? Não, ele não mima. Mas também ele não fica aqui aplaudindo você passando um momento de dificuldade. Não, ele fica torcendo por você. Vai lá, você vai conseguir. Não existe um fardo maior do que tu possa carregar, não. Vai, tu consegue. Tu consegue. E sabe qual é a maior expectativa da parte de Deus? É que todos os seus filhos consigam chegar no final de uma provação e de um deserto. Aí sim eu creio que no final existe uma comemoração do nosso Pai. Mas o nosso Pai, ele tem compaixão dos seus filhos. Ele tem compaixão. Jesus, ele demonstrou compaixão com Marta e Maria, ao ponto dele até chorar pelo turbilhão de emoções que estavam passando no coração daquelas duas irmãs. Tá bom? Então, eu quero que você guarde no teu coração. Se algum dia, ou se hoje, você pensar que é o fim de alguma coisa na tua vida, entenda, Jesus, ele chega com compaixão diante de você, tá bom? Ele chega com amor, tá bom? E para concluir, quando parece que é o fim, Jesus, ele chega com um milagre extraordinário. Você pode dar uma glória a Deus para Jesus? 11:43 diz assim: Jesus bradou em alta voz, olha só: Lázaro, venha para fora. O morto saiu com as mãos e os pés envolvidos em faixas de linho e o rosto envolto de um pano. Quando alguém pensa que é o fim, Jesus, ele chega com um milagre extraordinário. Eu não sei se você já recebeu milagres num acréscimo do segundo tempo. Mas sabe uma coisa que eu entendi com Deus? É que Deus, ele é perito em fazer milagres na prorrogação do acréscimo do segundo tempo. Aqueles que entendem futebol sabem. Tem 2 tempos. Empatou, vai para o acréscimo. E às vezes lá no acréscimo, quando alguém pode falar assim, não, agora não tem mais tempo. Aí o time rival vai lá e mete 2 gols. Aí a torcida vibra. No acréscimo nós viremos o jogo. Sabe o que eu entendi um tempo da minha vida? É que Deus, ele é perito em fazer milagres no acréscimo do segundo tempo. Quando o homem pensa que não dá mais tempo, ou quando o homem e a mulher pensam que aquilo já acabou, a pessoa pensa que o diabo até prevaleceu. Porque eu sei que existem momentos na vida que você pode até sentar numa cadeira e falar assim, cara, eu desisto. Eu desisto desse meu filho, eu desisto desse meu marido, eu desisto dessa mulher, eu desisto dessa família. Não, eu desisto, não vou mais fazer isso. Porque nós somos seres humanos. Seres humanos. Tem uma cena de um filme muito conhecido no meio evangélico. Eu esqueci o nome dele, mas é um filme que fala a história de um vendedor de carros. Vendedor de carros. E num tempo da vida dele, aonde tudo está colaborando para que não prospere, tudo está ali colaborando para que ele não vença na vida. Tem uma cena do filme que ele vai fazer uma oração e ele quebra toda a liturgia, vamos dizer assim, da oração. E ele começa a orar a Deus, e começa a orar a Deus com palavras que ele sabe falar, com palavras sinceras. Tem um filme. E nesse momento que ele começa agora a orar a Deus e falar aquelas palavras assim, sinceras, é naquele momento que Deus vê sinceridade no coração dele, e Deus agora vem ao seu favor e vem ajudar aquele homem. Pastor, o que o senhor quer dizer com isso, pastor? Eu quero que nós possamos entender essa noite
enquanto o juiz não apitar, finalizando uma partida, Deus ainda pode fazer milagre na tua vida, tá bom? Sério, pastor, sério. Enquanto não existiu, nos filmes acontece aquela sigla T-end, português fim. Enquanto não for o fim, Deus, Ele pode fazer milagre na tua vida. Foi isso que Deus ele fez na vida de Marta e Maria. Depois de 4 dias, Jesus chegou para fazer milagre. Tá bom? Então essa noite eu quero que no nome do Senhor Jesus nós podemos entender e acreditar que o milagre ele vai acontecer na nossa vida, tá bom? E um dos versículos que eu acho mais poderosos é um versículo que está lá no 45, é outro título. Mas lá no 45, olha só, diz assim: muitos dos judeus que tinham vindo visitar Maria, vendo o que Jesus fizeram, o versículo termina dizendo assim: creram nele. Sabe para quê? Que tudo aquilo que, toda essa cena, todo aquele texto que eu li para você, aí no final do texto, no 45, isso me chama muita atenção, que o texto fala assim, olha, tudo aquilo que aconteceu no final, muitos creram em Jesus. Aí eu volto lá no início. Tem coisa na tua vida que está acontecendo hoje, sabe para que é? Para que pessoas que estão à tua volta, elas possam se voltar para Jesus. E Deus usa a tua vida. Pastor, Deus usa a minha vida? É. A tua vida está sendo usada hoje para que pessoas que hoje estão andando cegas pelo mundo, elas comecem a voltar os seus olhos para Jesus, tá bom? Então, aquilo que Deus tem para fazer na tua vida vai alcançar a vida de outras pessoas, para a glória de Deus, tá bom? Então nós temos que entender e compreender aquilo que Deus tem na nossa vida e até entender que as nossas provas e situações difíceis, elas são evangelísticas para aqueles que estão ao nosso redor, tá bom? Fique de pé.